Boa noite a todos. Que o querido e amado Mestre Jesus, caminho da verdade e da vida, esteja sempre conosco, nos envolvendo, nos protegendo, nos fortalecendo, nos agasalhando, nos consolando. A todos nós que precisamos tanto dele. Como diz a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o guia, modelo para a nossa existência aqui na Terra. Bem, o tema de hoje é uma dificuldade. Eu adoro quando me dão um tema, eu adoro. Porque quando o padre escolhe, eu falei, meu Deus, o que eu vou escolher? Eu não sei o que eles querem. E aí ele me deu o tema do pão nosso e o adúltero. Olha só que beleza! Que vai falar de adultério aqui hoje. Quer tema melhor? Todo mundo, não, é bom. Porque ele é uma das passagens mais lindas do Evangelho. É uma passagem do Cristo, assim, cheio de ensinamentos. Vamos lá. Vocês vão me ajudar. Se alguém tiver uma dúvida, pode me interromper, pode perguntar. Aqui é um bate-papo. Não parece, mas é um bate-papo. Começa em João. Só João relatou esse momento. Olha só. Jesus, porém, começa assim, tá? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Olha que interessante. O Monte das Oliveiras a gente só lembra ali no momento da crucificação. Mas Jesus, enquanto esteve em Jerusalém, das várias vezes que foi a Jerusalém, porque os judeus iam mais ou menos 4 vezes ao ano a Jerusalém, ele ia ao Monte das Oliveiras. O que era o Monte das Oliveiras? O Monte das Oliveiras era o local que Jesus escolhia para orar. Um local ali em Jerusalém, no meio daquela balbúrdia, que a cidade estava sempre cheia nessas épocas de festas, era o local que Jesus escolhia para orar. Esse é o primeiro ensinamento. Que local nós temos para orar? Eu costumo orar muito quando estou na academia. Eu costumo orar muito no banheiro, né? Porque aí você pode chorar e ninguém te vê. Não é isso? Às vezes você pode até reclamar, né? Agora, quando você quer falar umas palavras mais alto, você vai para um lugar mais afastado da casa, né? O sótão, o porão, a garagem. Ali você fala tudo que você tem que falar com Deus. Jesus escolhia um local calmo. Um local onde ele entrava em sintonia com o Pai, com o Criador. Que local nós temos para entrar em sintonia com o Criador? Muita gente vai dizer que é aqui, no meio, né? No carro, olha, no carro é bom, né? Põe uma música, aí você vai orando, dirigindo. É bom que você não briga com ninguém, né? Você não fala mal de ninguém, o pessoal te corta. Vai com Deus, tá com pressa. Vai que eu tô orando. É tão bom, né? Tranquilo. De madrugada, cedo, ele foi novamente para o templo. Ele orava no Monte das Oliveiras, mas no templo de Jerusalém, ele ia trabalhar. Ele ia estar em contato com as pessoas. É aquele momento que ele ia interagir, falar de Deus, fazer o compromisso que ele tinha se colocado a fazer aqui na Terra, no templo, porque o templo estava lotado, cheio de pessoas, de todos os locais. Todo o povo vinha até ele. Por quê? Porque ele já era conhecido. Ele já era conhecido pelo que ele já tinha feito e pela postura dele. Ele já era reconhecido como mestre. E após sentar-se,
os ensinava. Calmamente, Jesus sentado, ensinando. É como Pestalozzi ensinou. Quando a gente vai conversar com uma criança, a gente não fala de cima para baixo. A gente se coloca no nível da criança e ali conversa, educa. Jesus também. Ele sentava. O evangelista está dizendo para a gente que ele se colocava no mesmo nível daquelas pessoas. Se colocava acessível. Quem é mestre, quem sabe mais, está sempre acessível. Os pseudo-doutores, pseudo-sábios, não. Estão sempre longe das pessoas. É por isso que a gente gosta tanto quando a gente ouve a história do Chico, do Divaldo, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Papa Francisco. São as pessoas que se colocavam ali, prontos. Os ensinava. Agora é o grande momento. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Essa mulher, ela veio arrastada, apanhada em adultério. Provavelmente esses homens, durante a madrugada, fizeram uma cilada e pegaram ela. Porque o objetivo desses homens era testar Jesus. Mas eles precisavam de alguém que pudesse fazer uma provocação tamanha que pudesse mexer com as estruturas. E colocaram ela ali, no meio da multidão, à mostra. Era um escândalo. Era um vexame. Era vergonhoso. E era covarde. Imaginem, só homens trazendo uma mulher. Uma covardia imensa. Tamanha que a gente nem tem noção. Vamos lá. E a colocam de pé, em destaque. Hoje a gente pode se perguntar: onde é o meio da nossa multidão? Não é a praça pública. Hoje a gente coloca o escândalo nas redes sociais. Nas redes sociais, a gente escandaliza, a gente destaca, mostra, ressalta. E alguns, como esses escribas e fariseus, covardemente. Dizem a ele: mestre. Tem um certo tom de ironia. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? E o evangelista complementa. Diziam isto testando-o, para terem de que o acusar. Olha que interessante. Jesus já era conhecido por falar do amor, do bem. Mas eles trazem uma mulher que cometeu um erro perante as leis mosaicas, cujo a pena, o crime que ela tinha feito, na visão deles, era o apedrejamento. Só que os judeus, desde que foram dominados pelos romanos, eles não podiam
de forma alguma, ter uma pena que fosse de morte, sem a autorização dos romanos. Só os romanos poderiam ter uma pena de morte. Por isso que quando Jesus é preso, os judeus levam-no a Pôncio Pilatos. Porque os judeus, mesmo o prendendo, não podiam matá-lo. Precisavam da autorização, da formalização dos romanos. Esse momento, os escribas e fariseus trazem a mulher adúltera, testando, falando, se ele falar que é para apedrejar, ele está indo primeiro contra o que ele ensina, ele não fala de amor, e ele também estaria indo contra os romanos. Olha que pegadinha. Agora, se ele falasse, não, solte-a. Ele estaria indo contra a lei mosaica, contra Moisés. Se fosse qualquer um de nós falar, lascou. Não tem jeito. Não tem jeito. É uma pegadinha. Não tem escapatória. Mas eles estavam diante de Jesus. E aí começa as lições. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Aqui tem ensinamentos imensos. Olha só, a mulher estava em destaque. Quem já fez algo errado aqui, fora eu? Alguém mais? Opa, que beleza. Me sinto em casa agora. Ótimo. Quem já fez algo errado, sabe, quando você faz algo errado, qualquer olhar te fere, te machuca. Ainda mais quando é em público. Um dia desse eu derramei água na academia. Nossa, eu fiquei morrendo de vergonha, velho. Pensa. Todo mundo olhando. Quem já derrubou coisa em festa, sabe o que eu estou falando? Você não sabe botar a cabeça. Meu Deus do céu. Você quer poder, né? E qualquer olhar fere. Você olha, nossa, está me julgando, está me julgando. Jesus, olha que humildade do mestre. Ele podia ficar encarando a mulher. Mas não. O primeiro exemplo dele é abaixar a cabeça, curvar-se, não ficar encarando a mulher, em respeito ao escândalo. Porque imagine se fosse a gente que chegasse, mestre, se a gente fosse o mestre, essa mulher foi pega em adultério. Primeira coisa que ia falar é fazer, aonde? Com quem? Como foi? Que horas começou? Tinha mais gente? Quem pegou? Não é? Eu seria um desses, que ia perguntar os detalhes. Ia querer saber tintim por tintim como aconteceu. Jesus não. Jesus evita comentar. Gente, a gente só vai passar para o mundo feliz quando a gente largar a fofoca de lado, gente. Pensa o que é isso. E a gente gosta tanto de uma, né? Eu adoro. Quando chega no trabalho, tem uma fofoca, conta pelo amor de Deus que eu não aguento mais. Não é? Mas a fofoca faz mal, a gente sabe disso. Jesus dá esse primeiro exemplo. Não envergonhe as pessoas que já estão passando pela vergonha, pelo escândalo, pelo destaque. E aí tem uma ação de Jesus que vocês não vão ver jamais no Evangelho. Jesus nada escreveu, com exceção desse momento. Foi o único momento que Jesus escreveu alguma coisa. Muitos falam, mas seria tão bom se Jesus tivesse escrito o Evangelho de próprio punho.
Ia ser tão bom pra gente. A gente ia ter ali, ó. Quando ele escreve na areia. E na areia você apaga rapidamente. Quem já escreveu na areia da praia sabe, né? Põe aquele coração feliz, porque a água vinha e vai apagar, e ninguém vai ver. Agora imagine se ele escrevesse aqui, né? Na parede. Ou no cimento, você lembra quando a pessoa estava cimentando, a gente gostava de escrever de noite, de madrugada, vai ficar marcado o passeio, para toda vez que você passar ali e olhar. Jesus não. Jesus escreve na areia. Nesse momento da escrita de Jesus na areia, na terra, com um dedo, existem duas imagens que os Espíritos falam para a gente. Uma primeira conhecida, que quando ele está escrevendo na areia, na terra, ele vai escrevendo na terra alguns defeitos que aquelas pessoas tinham. Ele não estava direcionando a ninguém. Mas defeitos daquela comunidade, daqueles homens que estavam ali na frente dele. Então ele escreveu ciúme, inveja, egoísmo, traição, raiva, ódio, vilania, mentira, roubo, assassinato. Ele escreveu essas palavras. Essa é a primeira versão que alguns espíritos trazem. Tem outra versão que traz a versão que Jesus, quando escreve, ele faz uma ligação com Moisés, com as tábuas dos 10 mandamentos, que foi escrita, fazendo a ligação que ele, Jesus, ele foi o responsável pelo decálogo. Ele transmitiu o decálogo para Moisés. E Moisés era um excelente médium. Como a dizer, essa lei, a lei divina, eu repassei para vocês. Essa lei que vocês dizem de Moisés é uma lei dos homens. Não é uma lei divina. Essa é a segunda relação com esse momento. Continuamos. Mas, como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse. Ele estava escrevendo. Só que alguns mais abusados falaram, e aí? O que a gente faz? O que a gente faz com ela? E aí? Era tão criminoso esse momento que em nenhum momento foi perguntado, e o adúltero? Ninguém adultera sozinho. Ninguém adultera sozinho. Tem que ter no mínimo 3 pessoas. Cadê o outro? Cadê aquele que participou? Aquele estava protegido? Estava escondido? Cadê o marido? Cadê o esposo? Cadê? Isso só ressalta uma coisa que eu digo sempre. Os homens são covardes. Nós, homens, somos muito covardes. É só você ver. Se você for em qualquer local, principalmente os locais que têm dificuldades sociais, a gente vai ver que a família é constituída de filhos, esposa,
E às vezes avó, tia, uma pessoa mais velha. Na maioria das vezes a gente não vê o homem. Não vê o homem. O homem abandona. O homem engravida, foge, vai embora, some, diz que não é com ele, não se responsabiliza, não participa, sai cedo e volta tarde. Isso a gente vê. Infelizmente, nós homens temos muito que aprender. Se você já ler um livro de Emmanuel, você sabe o que eu estou falando. Dos 5 romances de Emmanuel, em 4 deles, os espíritos elevados da história são as mulheres. Só tem um livro onde o mais elevado é um homem. A maioria são mulheres. No Jandé Luiza nem se conta. São as mulheres que fazem a diferença. A gente tem muito que aprender. A gente vai ter que vir muitas vezes mulher para aprender. Pois bem, ele continua. Quem dentre vós estiver sem pecado, e pecado é sinônimo de erro, a melhor palavra seria erro, tá? Quem dentre vós estiver sem erro, atire sobre ela a primeira pedra. Eu estou falando aqui, não é na mesma entonação, não tem o mesmo sentimento do que Jesus disse. Não tem. Naquele momento, quando ele diz, quem dentre vós estiver sem erro, atire a primeira pedra. Nesse momento, Jesus fala para a consciência daquelas pessoas. E não só para a consciência daquelas pessoas, para a nossa consciência. A doutrina espírita esclarece para todos nós que a lei de Deus não está no livro, não está no computador, não está escrito. Por isso Jesus não se preocupou em escrever. Porque a lei de Deus, para que ninguém fuja dela, para que ninguém diga, eu não sei, eu não sabia. Deus escreveu a lei dele na nossa consciência. Não tem como fugir. E quem já fez coisa errada aqui, como vocês falaram, todos vocês já fizeram, sabe o que eu estou falando. Toda vez que a gente faz coisa errada, ninguém precisa falar pra gente que a gente fez coisa errada. A gente sabe. E quanto mais velho, mais a gente sabe que faz coisa errada. Quanto mais tempo você tem na Terra, você mais erra. E você sabe que errou. Quem é pai aqui, mãe aqui? Todo mundo? A gente, como pai e mãe, a gente vive errando. Né? A gente está ali ensinando, educando e achando que é o bambambam. Aí quando você vê, eu acho que errei. Eu acho que eu peguei um pouquinho pesado demais. Pior quando você fala assim, era para ter feito alguma coisa, eu não fiz. Eu vi, mas eu não fiz. É o tempo todo. A gente sabe que errou. Mas não tem problema errar. É isso que a gente não consegue. Quem é perfeccionista sofre com isso. Gente, Deus não quer gente perfeita. Perfeccionista. A perfeição de Deus é uma perfeição que está lá longe ainda.
Na terra, ele quer gente como a gente trabalhando. Jesus podia ter escolhido 12 perfeitos. Espírito puro como ele para trabalhar com ele na terra. Gente, ia ser um arraso. Pensa, ele mais 12 que nem ele puro, acabou. Não tinha para ninguém, gente. Se ele sozinho fez o que fez, imagine ele mais 12. Acabou, gente. Acabou. Mas aí não ia ter mérito. Ele escolhe 12 homens cheios de erros. Cheios de erros. Ele passa 3 anos ensinando para esses homens o que eles tinham que fazer. E no meio dessa trajetória, eles vão brigando. Um quer saber quem é maior que o outro. Gente, João e o irmão, eles pediram para... Deus, Jesus, manda um raio e mata todo mundo aí que não quis atender lá na Samaria. Destrói as pessoas, mata logo. Olha só, João, que escreveu depois aqui. Olha só, Pedro. Que gente mais como a gente que Pedro? Pedro era nervoso. Quem aqui é nervoso? Não é? A gente briga por tudo, fica nervoso. Ai, a panela deu errado, o carro não funcionou. Ai, isso aqui não sei o que não fez agora. Não é assim que a gente faz. É o Tais. A gente é que nem o Pedro. Pedro brigava, Pedro falava coisa boa. Jesus, calma, Pedro. Gente, Pedro, na hora da bagunça, na hora que prendeu Jesus, o que ele pegou? Pegou uma espada e ia matar todo mundo. Na cabeça dele, lógico. Ele pegou a espada, agora ninguém me segura. É tipo assim, Jesus, pensa, os espíritos para ele falam assim, não entendeu nada. Jesus 3 anos com ele, falando que não veio violentar. E na hora da prisão, ele pega uma espada e ia fazer uma desgraça. E tenta, porque corta a orelha do soldado, do Malco. Aí Jesus teve assim, peraí, isso aí não pode cair na sua... Não pode cair na sua ainda, não. Pega a orelha, limpa a orelha, passa um pouco de cuspe ali, gruda. Primeira cirurgia plástica que a gente tem na história da humanidade foi feita por Jesus. Fala assim, isso aqui vai salvar muita gente no futuro depois. Lá em 2025 vai ter muita gente fazendo. Hoje parece que é a festa, mas não é? Para consertar. Fala assim, Pedro, eu vou tirar isso aqui da sua conta, Pedro. Faz de conta que... Deus, faz de conta que nada aconteceu. Apaga isso. Apaga. Pedro, você não entendeu nada, Pedro. Os outros fugiram. Um se mata por culpa. Gente, quem for aqui, alguém da área de recursos humanos, vai falar assim, é a pior equipe do mundo. Gente, Jesus, o Bambambam, escolheu a pior equipe. Vou escolher um pessoal para trabalhar comigo, fazer a seleção. Escolheu os piores. Escolheu os piores. Jesus está dizendo para a gente que para mudar o mundo, ele não precisa de perfeição. Ele precisa de boa vontade. Porque apesar de tudo, esses homens que erraram, eles não ficaram focados no erro deles. É isso que ele está dizendo para a gente. Não foque no erro. Foque na aprendizagem. O que você aprendeu com o erro? O que você aprendeu com o erro? Ixi, aprendi isso aqui, que não posso fazer mais. Foi isso. Todos eles fugiram, mas eles aprenderam. Eles aprenderam.
E eles voltaram mais fortes depois de tudo aquilo. Depois de tudo aquilo. A lição da mulher adulta foi assim, ela errou sim. Mas quem aqui não tem erro? Quem aqui não fez coisa pior do que ela fez? Do ponto de vista moral, qual que é a pena que a gente tem que dar para quem adultera? Agora é com vocês. Qual é a pena? Pensa aí, pensa. Do ponto de vista espiritual. Pensa aí. Quem adulterou, na próxima vida tem que vir e ser traído também. É isso? É isso que vocês escolhem? Quem escolhe coisa diferente? Eu escolho isso. E vocês? Escolhem o quê? Na próxima vida, você adulterou. Você vai vir com um homem, vai casar com um homem difícil. Pensa, um homem difícil? Não olha para o lado, não pode complicar sua vida. Pensa. Você vai casar com um homem difícil. Complicado. Não, peraí. A pena do adúltero tem que ser... Ela vai ficar viúva umas 4 vezes. Casa, morre. Qual é a pena do adúltero? Qual é a pena do adúltero? Não pode ser. A lei de ação e reação, ela tem a ver com consciências. Ela não tem a ver, não é mais 1 mais 1 igual 2, não. Depende da consciência, da razão, quem estava, por que fez, como fez, quem influenciou, como foi a vida, o que teve, o que não teve. Tudo influencia. Por isso que assim, matou, vai morrer de morte. Vai morrer também assassinado. Não está escrito isso na lei. Você vai pagar. Agora, a forma que você vai pagar é em formas. Mulher abortou. Abortou. Sim. É um erro? É. Mas a lei divina tem N formas da pessoa ressarcir isso à lei. Ela pode adotar, ela pode cuidar do sobrinho, da sobrinha, do neto, da neta. Pode. E pagar. Não tem que ser na mesma moeda. Por isso que a lei do homem nunca vai se igualar à lei de Deus. Porque a lei de Deus mexe com consciências. A justiça divina, ela trabalha em cima das intenções, do querer, das motivações. É tão profunda essa justiça que existem equipes que trabalham nisso, que tentam decifrar a lei divina para tentar chegar mais perto possível do que Deus permite. Pois bem, continuando. Dúvidas? Alguém quer dizer alguma coisa agora? Aproveite. A gente está falando de adultério. E adultério tem a ver com sexualidade. Jesus não falou de sexualidade, falou aqui de sexualidade. Ele está trabalhando com sexualidade. Quem já leu o livro Trilhas da Libertação, que é psicografado pelo espírito Manuel Filomeno, através do Divaldo, e ele é uma continuação do livro Libertação, de André Luiz. Para quem leu, quem não leu precisa ler. É maravilhoso. No Trilha da Libertação, quando Gregório... Isso não é spoiler, é um livro de 1950, não é spoiler mais, tá? O Gregório, que é o espírito que comanda os locais de dor no mundo espiritual, ele é levado, né? E deixa o pessoal com mais raiva, nossos irmãos com mais sofrimento, e esses irmãos de sofrimento se unem para escolher um novo líder. Isso agora no Trilhas da Libertação. E no Trilhas da Libertação, eles definem 4 pontos
para atacar os homens encarnados a partir daquele momento. Vamos trabalhar em 4 linhas de frente. Primeiro, vamos trabalhar dinheiro, riqueza. Vamos trabalhar poder. Vamos trabalhar vaidade. E vamos trabalhar sexo. Se a gente for ver as nossas vidas passadas, são sempre esses 4 pontos que a gente falhou. Dinheiro, poder, vaidade e sexo. Jesus aqui fala de sexualidade. Por isso, a pergunta do capítulo é: e o adúltero? Cadê ele? O que levou? O que fomentou? Quem era o marido? Quem é aquele que cativou? Quem era a mulher fragilizada? Quem são esses? Continuando. E inclinando-se, novamente escrevia na terra. Ele, depois de falar, abaixa a cabeça e volta a escrever na terra. Naquele momento ele não queria ver o que cada palavra, o que a frase dele tinha causado em cada pessoa. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. E você já sabe por quê? Porque os mais velhos erraram mais. Falou: ixi, não posso jogar pedra, porque eu errei mais. E os mais velhos iam falando para os mais novos: ó, melhor sair que vai dar ruim. Vamos embora, vamos embora. E eles foram saindo. Ele foi deixado sozinho. E a mulher estava no meio. A mulher ali ficou. E a mulher deve ter pensado: agora ele vai me jogar pedra. Porque o único que podia jogar pedra era Jesus. Foi no que ficou. E nesse momento deve ter passado muita coisa pela cabeça dela. Tudo que a motivou, tudo que a levou a chegar naquele momento. Porque Jesus havia se exposto. De uma forma nunca ele se expôs. Porque ele enfrentou aquela turba. Ele enfrentou aqueles homens por ela. Por isso que Jesus é o primeiro feminista da história. De verdade. Desencurvando-se, Jesus disse a ela: mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Cadê eles? Aqueles que gritavam, cadê eles? A força moral do Cristo, naquele momento, fez com que eles saíssem dali. E ela diz: ninguém, Senhor. E disse Jesus. Esse momento é muito importante. Quando ele fala de sexualidade. Nem eu te condeno. Jesus não está aqui para condenar ninguém. Ah, Jesus vai te... Olha, Jesus vai te julgar. Ó, não faz isso, meu filho, que Jesus não gosta. Não faça isso. Jesus não está aqui para julgar ninguém. Não está aqui para isso. Ele não veio para isso. Ele fala aqui: eu não te condeno. Eu não vim aqui para condenar ninguém. Vai, ele diz. E a partir de agora, não peques mais. Ele estava dizendo assim: siga a sua vida.
Mas ele também estava falando, o que você fez até agora está errado. Isso não é julgamento. É uma observação. Que nem a gente faz com nossos filhos. Olha, isso aqui está errado. Tente não fazer de novo. Mas eu não estou te condenando com isso. Eu não estou te julgando. Não te dou dando uma pena capital. Não. Não faça mais. Perguntas? Comentários? Eu parei um pouquinho antes porque eu quero ver vocês falarem. Dúvidas? Complementos? Discordâncias? Não? Não é possível. Gente, esse é uma das passagens. Fala. O fato de Jesus escrever na terra, o conceito da beneficência. Ninguém precisava saber, ele não ia divulgar, ele não ia falar nada, e eu achei que você ia falar isso. Da beneficência do fato dele escrever. A forma como ele, ninguém não divulgar, nada na surdina, mas quem tinha que entender, entendeu. Exatamente. Ele estava lá, ele olhou, e aí eu vi o que você falou, eu estou na consciência disso. E aí eu fiquei pensando aqui, ele ia falar da beneficência, que é um conceito que ele no Evangelho. 3 páginas que falam de beneficência. Todos os 3 estão mais ou menos nessa mesma. É o conceito de caridade como Jesus entendia, né? Que é o BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Exatamente isso. Que Jesus é conhecido pelo que ele falou, mas Jesus é também conhecido pelos silêncios dele. Pelo que ele não disse. Como você falou. Quantas vezes a gente precisa ficar em silêncio? O silêncio é caridade. Acontece algo na sociedade, acontece algo na família, acontece algo no trabalho, na rua, na quadra, no centro. Em alguns momentos você tem que se calar. Porque é caridade. Nas redes sociais. A gente tem opinião sobre tudo. Você não sabe de nada e tem opinião. Opinião sobre ciência. Eu não sei como que o foguete faz. Eu não sei. Não tenho como opinar sobre isso. Tem um negócio químico e tal. Eu não tenho ciência sobre química. Eu não posso opinar sobre esse assunto. Sobre publicidade. Agora todo mundo opina sobre tudo. Tudo. Como cuida de formiga? Não sei. Não sei. Mas alguns falam sobre tudo. Às vezes é necessário o silêncio. Como você disse, caridade. Humildade. Não posso te ajudar sobre isso, mas vou procurar quem saiba. Mais perguntas? Mais comentários? Vamos que eu disse que é um bate-papo, gente. Não fica só eu falando aqui, fica chato. Não é possível. Vamos falar de sexualidade, então. Aí. Eita! Adultério. Ai, meu Deus. Não vamos contar para ninguém. Pensamento. Adultério está no Evangelho, começa no pensamento. Ai, meu Deus, pensou, já adulterou? Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Então eu já adulterei muito, Cássio. Eu adultero toda vez. Cuidado dos pensamentos. É difícil o pensamento, né? Quando você viu, você já pensou, né? Para fulana, olha a roupa da fulana, o pensamento já foi, já foi e voltou. Né? Olha o jeito, já foi e já voltou. Olha fulaninho, já foi e já voltou. Pensamento. É forte. Modifica. E atrai. É que nem
Quem mora em Águas Claras aqui? Tem alguém que mora? Não tem ninguém que mora em Águas Claras, né? Já morou? Alguém já morou em Águas Claras aqui? Não. Alguém lá no fundo morou? Morou? Qual andar você morou lá? Hã? Quarto andar, é pouco, tá? Mas vamos supor que você morasse no 26º. Acho, tem 26º lá. O expresso 26º. Você foi lá, no meio da sala, e põe um punhado de açúcar. Dali 1 hora você volta. Mas tá cheio de formiga. Da onde veio esse diacho dessa formiga? Da onde? No 26º andar? Pensamento é a mesma coisa. Tu pensou, os espíritos vêm. Opa! Pensamento bom. E se aproximam. Pensamento de raiva. Vingança. Quem já não teve aqui? Eu já tive um monte. Vingança, sabe? Aquela vingança elaborada. Ah, chegar no trabalho, fulano dizer isso pra mim, eu já tenho o que eu vou falar. Você já, e se ele disser isso aqui, eu já rebato com isso aqui. Você já prepara a cama. Aí no dia a pessoa nem vai. Aí você se... Nossa! Eu vim preparado para brigar e fulano não veio, ficou doente. Os bons espíritos falam assim, tu fica na cama e você vai, você nem vai contar. Aí passa a vontade, não é assim? É assim, gente. Os bons espíritos, mas ele não consegue preparar o tempo todo. Só vou nesse dia. Agora, se você persistir no mal, 1 hora acontece. É pensamento. É não adulterar. E o adúltero? Amélia Rodrigues diz pra gente que após tudo isso que aconteceu aqui, ela, a mulher adúltera, que não é Maria de Magdala, tá? Não é. Ela vai procurar Jesus. E fala para ele, mestre, eu não posso ficar na cidade, porque o meu marido, ele não pode me aceitar. Aqui na cidade, todo mundo já sabe o que eu fiz. Eu quero segui-lo. E Jesus diz para ela, não, minha amiga, você não vai seguir comigo. Deus vai te colocar em outro caminho. Ela sai de Jerusalém, vai para uma cidade bem afastada e lá ela monta uma casa. E nessa casa, onde as pessoas passavam, transitavam, ela começa a acolher e cuidar dos viajantes. Chegam viajantes com sede, com necessidades, com dores, mas chegam também viajantes doentes. E depois de muito tempo, aparece na cidade. Ou melhor, indo para a cidade e passando pela casa dela, o marido dela. Dificultoso. Tinha ouvido sobre Jesus, mas não se prendeu a isso. E ele, quando chega na casa e é acolhido por ela, ele não a reconhece. Mas ela sabe que é ele. E ela cuida dele. Fala de Jesus. Fala das coisas boas. E lá no final, depois de muito conversarem, de um bom tempo, ela se revela para ele. Ela cuida dele no final da vida. E a pergunta é, e o adúltero? No livro também de Amélia, Primícias do Reino, o adúltero, ele morre na casa do caminho, sendo assolado por uma doença. Doença que tem a ver com a sexualidade dele, do abuso da sexualidade dele. Ele morre em condições difíceis, complicadas.
mas amparado pelos bons espíritos. E o adúltero? E as pessoas envolvidas? Não importa. O que importa é que, a partir de agora, eu vou tentar não errar mais. Eu vou tentar não cometer novos equívocos. Eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Eu vou tentar olhar as pessoas como elas devem ser olhadas. Eu vou tentar não julgar. Eu vou tentar não criticar. Eu vou tentar não fofocar. Não espalhar. Não violentar. Não ficar batendo boca. Seja dentro de casa, na rua, nas redes sociais. Eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Eu vou tentar me aproximar do Cristo de verdade. Eu vou tentar ver que todas as pessoas têm erro e que eu também tenho. Eu vou tentar entender que a minha dificuldade pode ser a dificuldade do outro. Eu vou tentar ver que aquilo que eu acho horripilante, feio, pode ter a ver com o que eu sou. Ou melhor, com aquilo que eu ainda sou. Que essa lição sirva de ensinamento, principalmente para nós, espíritos errantes, encarnados, e que vamos continuar errantes no mundo espiritual. Muito obrigado.